Graça e paz, povo de Deus, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre as nossas vidas neste novo dia. Hoje estamos aqui para continuar com mais 3 princípios de interpretação bíblica, retirados da Bíblia de Estudo do Discipulado, na página 14 da introdução, que temos princípios básicos para a interpretação da Bíblia, do livro do Walter Henrichsen, da editora Mundo Cristão, 1980, em que ele traz 24 princípios divididos em 4 categorias. Os 3 primeiros princípios da aula anterior foram: trabalhe partindo do pressuposto de que a Bíblia tem autoridade, e não é qualquer autoridade, é a autoridade de Deus. Ela é a palavra de Deus. Segundo, a Bíblia é sua intérprete. A própria Bíblia se explica. A Bíblia explica a Bíblia. É o segundo princípio. Terceiro princípio, a fé salvadora e o Espírito Santo são necessários para compreendermos e interpretarmos bem as Escrituras. Cada pessoa vai interpretar a Bíblia de acordo com a sua própria experiência e suas próprias convicções, sua própria história. É disso que estamos falando no princípio número 3 e explicamos na aula anterior. Hoje vamos ver mais 3 princípios. O quarto princípio, anote aí: interprete a experiência pessoal à luz das Escrituras e não as Escrituras à luz da experiência pessoal. Entendeu esse princípio? Se for o caso, volte aí e veja a repetição, certo? O que nós queremos dizer com isso? Eu vou citar um exemplo bíblico, vou citar as referências, não vou ler. Por exemplo, Mateus capítulo 5, versículo 31 diz que o homem não deve repudiar a sua mulher por qualquer motivo, a não ser em caso de infidelidade, de fornicação, de adultério. E ele diz: e aquele que repudiar sua mulher por qualquer motivo e casar com ele estará cometendo adultério. Está empurrando a mulher para o adultério e estará cometendo adultério. Em Romanos capítulo 7, versículos 2 e 3 diz que só a morte põe fim ao casamento. Poderia citar também, não está aqui nas minhas anotações, mas Malaquias 2,16 diz que Deus odeia o divórcio. E 1 Coríntios capítulo 7, versículo 11, está escrito que aquele que se separar, ou fique só, ou se reconcilie com o seu cônjuge. Eu não vou dar aqui uma palestra sobre casamento nessa ocasião, porque não é o caso. Mas o que eu quero dizer quando cito esses versículos é que alguém pode dizer assim: mas eu me divorciei do meu cônjuge, me casei de novo e estou muito feliz. Ok, essa foi sua experiência, tudo bem, isso não muda o que a Bíblia diz sobre casamento. As regras continuam muito claras aqui sobre o casamento. Deus continua adiante do divórcio, Deus continua dizendo que o homem não deve repudiar a sua mulher e vice-versa. Deus continua dizendo que aquele que se repudia o seu cônjuge e casa com outro estará cometendo adultério. Deus continua dizendo que só a morte põe fim ao casamento. Não muda nada na lei de Deus. É disso que estamos falando na quarta regra, quando diz: interprete a experiência pessoal à luz da Bíblia, à luz das Escrituras, e não as Escrituras à luz da Bíblia. Você não pode adaptar a Bíblia à sua própria experiência. Eu separei da minha mulher, não deu certo o casamento, casei de novo, estou feliz. Agora eu tenho que ajustar o que a Bíblia diz para a minha experiência. Não, a Bíblia continua dizendo, é palavra de Deus. De alguma forma Deus teve misericórdia de você. Não sei se vai colher algum fruto disso lá na frente, mas o fato é que a Bíblia continua com estes princípios claramente estabelecidos. A sua experiência não vai mudar a realidade do que a palavra de Deus nos diz. Ela é regra e é definitiva e pronto. Entendeu? Então, este é o quarto princípio. Quinto princípio:
Os exemplos bíblicos só têm autoridade quando amparados por uma ordem. Como é isso? Você não pode dizer, você não pode chegar, por exemplo, eu vou construir uma arca. Porque tem o exemplo bíblico de Noé que construiu uma arca. Não, isso tem um significado. Cristo é a arca da nossa salvação. Você não está ordenado a construir uma arca porque Moisés construiu uma arca. Você não está autorizado Deus está me mandando bater falar com a rocha aqui, ou triscar com a cajado numa rocha que vai sair água. Não, aquela foi a experiência de Deus com Moisés. As experiências lá são exclusivas, né? Deus fala para Elias, orienta Elias, ele chega, tira a capa, dobra a capa, toca nas águas do Jordão, o rio Jordão se abre, ele passa, atravessa o rio Jordão. Agora eu vou fazer isso, eu vou chegar na beira de um rio, pegar minha camisa, dobrar e triscar no rio para ele se abrir para eu passar. Não, aquela foi a experiência de Elias, foi a experiência de Moisés, foi a experiência de cada personagem bíblico. Eu não posso reivindicar para mim, a menos que a Bíblia tivesse uma ordem dizendo para eu fazer aquilo, uma ordem que fosse geral, que vale para todo cristão. Aí sim, estas eu posso me apossar e exercer. Mas aquilo que é a experiência individual de alguém, eu não posso tomar para mim. Certo? Este é um princípio importante. Aí vou reler o quinto princípio. Os exemplos bíblicos só têm autoridade quando amparados por uma ordem. Se houver uma ordem específica, por exemplo, Zaqueu creu em Jesus e foi salvo. Isso vale para mim também. Eu criei em Jesus e foi salvo. E qualquer pessoa que crer em Jesus vai ser salvo. Então eu posso pegar o exemplo de Zaqueu, de Nicodemos, eu posso pegar o exemplo daquele ladrão que estava crucificado ao lado de Jesus, que se arrependeu, e todos eles foram declarados salvos. E eu também tenho meus pecados perdoados, sou reconciliado com Deus por meio da fé em Jesus Cristo, porque este é um princípio que vale para todo mundo. Eu posso pegar qualquer um desses exemplos, porque há princípio bíblico sobre isso, há a ordem bíblica amparando este princípio. Então nós precisamos, ao ler a Bíblia, distinguir o que foi experiência. O pessoal faz muita campanha aí, não tenho nada contra campanhas. 21 dias de oração, porque Daniel orou 21 dias. Tem uma ordem dizendo que eu devo orar 21 dias? Não. Se eu quiser fazer isso, será como meramente um culto voluntário. Não tem mandamento bíblico mandando eu orar 21 dias, nem 7 dias. A Bíblia manda eu orar sem cessar. A Bíblia manda eu cultivar a minha vida de oração. Então, os mandamentos específicos, esses eu sou obrigado a obedecer, mas porque Daniel orou 21 dias, não significa que eu tenha que orar 21 dias, visto que não tem nenhum mandamento mandando eu orar 21 dias. Então, espero que tenha ficado claro para os meus irmãos esse quinto item e a gente discute o assunto lá no nosso grupo de WhatsApp, tá bom? Espero cada um compartilhando a sua experiência do entendimento desse princípio. E o sexto princípio, que é o último desta lição, é: o propósito primário da Bíblia é mudar vidas e não aumentar o conhecimento. O primeiro e principal propósito da palavra de Deus é transformar a nossa vida. Não é simplesmente aumentar o nosso conhecimento, é aumentar o nosso conhecimento também. A Bíblia diz que nós devemos crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Bíblia também diz que nós devemos crescer no conhecimento da altura, da profundidade, da largura e do comprimento do amor de Deus para toda a eternidade. O conhecimento é importante, mas se apenas nós lermos a Bíblia para aumentar o nosso conhecimento e não deixarmos que ela transforme a nossa vida, o propósito não terá sido alcançado. Então o cristão deve ler a Bíblia com essa perspectiva. O que eu preciso mudar na minha vida, consertar na minha vida em resposta a isso que eu estou lendo. Com isso, nós personalizamos a leitura bíblica e aplicamos à nossa própria vida. E aí isso tem um outro detalhe. Jesus disse que antes de tirar o cisco no olho do irmão, eu devo tirar a trave que está no meu próprio olho.
Então, quando eu leio a Bíblia, não é para pensar bem que o irmão fulano podia reparar isso aqui e consertar a vida dele. Peraí, não é esse o propósito. O propósito é mudar a sua vida, a minha vida. Eu leio a Bíblia para que o Espírito Santo use a palavra para mudar a minha vida. A primeira resposta que Deus espera de nós, quando nós estudamos as Escrituras, é: o que eu vou fazer para viver de maneira que agrade mais ao meu Deus, em resposta ao que Ele está me dizendo pela sua palavra. Então, o terceiro e último princípio desta aula de hoje é: o propósito primário da Bíblia é mudar vidas e não aumentar o conhecimento. E aí eu estou enfatizando que o conhecimento é importante, tem o seu lugar. Mas em primeiro lugar, o propósito é mudar a nossa vida. E aí nós vamos lá para o grupo de WhatsApp. Quero ouvir os irmãos comentando o entendimento destes 3 novos princípios que compartilhamos aqui. E vamos discutir lá. Eu acrescento algum item que porventura ficou faltando aqui, tá certo? E se você não está no nosso grupo de WhatsApp e quer continuar estudando princípios de interpretação bíblica e outros assuntos que nós vamos estudar lá no grupo de WhatsApp, eu convido a comentar aqui neste vídeo, deixando o número do seu WhatsApp, ou simplesmente dizendo: eu quero entrar no grupo, que eu lhe mando uma mensagem. Eu vou deixar aqui na apresentação do vídeo, você pode clicar aí que você vai achar meu WhatsApp, para você me mandar uma mensagem para eu lhe colocar no grupo lá para você acompanhar esses estudos, ok? Até a próxima, um grande abraço a todos.